Galerinha, hoje a nossa videoaula vai ser falando sobre força de atrito. Aqui a gente vai deixar um material de apoio para vocês resolverem os exercícios no Classroom. Beleza? Vamos nessa. Força de atrito, simbolicamente a gente vai usar essa expressão FAT. Beleza? A gente sabe que força é um ente vetorial, então a gente vai usar essa simbologia. Show de bola, né? Então, ó, vamos falar sobre força de atrito. Presta atenção no esquema. Então, ó, eu tenho aqui a superfície e aqui a gente sabe toda a parte teórica. Um determinado corpo. Esse corpo inicialmente está em repouso e tem uma determinada massa, ok? O que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma força horizontal. Uma força horizontal no corpo, beleza? Então, ó, quando a gente fala horizontal, eu sempre gosto que vocês façam isso. Então, aqui é o movimento que o corpo vai fazer, uma força horizontal sendo aplicada neste corpo. Então, vê só, aqui vai entrar todas as forças de resistência da natureza. A resistência do ar e a resistência do atrito da superfície. Então, vai existir uma força da superfície exercida no corpo. Beleza? Então, como é que a gente vai resolver? Em sala de aula a gente viu que a gente vai traçar um plano cartesiano no centro de massa, beleza? E aqui a gente vai aplicar os conhecimentos de nossas aulas, as forças da natureza de resistências que tem aqui no corpo, né? Então, em aulas passadas, nas videoaulas, tem videoaula no canal, a gente já sabe calcular a primeira força de resistência da natureza, que é a força peso. Beleza? Tem videoaulas no canal. A outra força que é contrária à força peso que a superfície exerce é no caso aqui, a força normal. Beleza? Então, uma força peso e a força normal. E existe uma força contrária ao movimento que o corpo está exercendo, que é essa daqui, ó, que a superfície exerce no corpo, contrária ao movimento. Ó, observe, eu estou fazendo um vetor contrário ao movimento, ok? Então esta força é a força de atrito, é o vetor força de atrito que a gente vai aprender a calcular na aula de hoje. Beleza? Então vamos nessa. Vocês vão utilizar esta fórmula aqui. Força de atrito vai ser igual a o coeficiente vezes a normal. A gente vai detalhar aqui todos os detalhes aqui, né? Pelo menos a gente vai indicar o estudo para vocês. Primeiro a gente vai falar um pouco, vai ficar meio troncho, né? Mas ó, primeiro eu vou falar sobre isso daqui. Aqui a gente vai chamar chamado de coeficiente de atrito dinâmico. A própria palavra está dizendo, né? O coeficiente de atrito dinâmico. A gente vai ter uma videoaula especificando o coeficiente de atrito, tá certo? Aqui nós temos o coeficiente de atrito dinâmico. Por quê? Porque quando a gente aplica uma força nesse corpo, ele já está se movimentando, já está escorregando. Mas nós temos o coeficiente de atrito estático, que é o limite
entre o coeficiente de atrito dinâmico abaixo para o corpo começar a escorregar. Nesta situação aqui, tá certo? Nesta situação aqui, a gente tem uma videoaula falando a respeito do atrito dinâmico e do atrito estático. Assistam essa videoaula, beleza? Aqui a gente vai utilizar o coeficiente de atrito dinâmico, ok? Show de bola, assistam essa aula. E eu vou só mudar um pouco, que a gente vai falar sobre o N. N é a força normal. Força normal, tá certo? Mas o que vem a ser a força normal? É uma força que ela é exercida pela superfície, certo? No corpo, ok? E essa força, observe aqui, ela é perpendicular ao movimento, à trajetória, que o corpo está exercendo, tá certo? Então aqui, para ficar na cabeça, força normal é a força exercida pela superfície no corpo, beleza? Essa força, ela é perpendicular à trajetória, sempre. Beleza? Vejam aqui, ó. Eu tenho o plano cartesiano, eixo Y, eixo X, a gente sabe que ele é perpendicular, então a força normal sempre é perpendicular à trajetória. Então, um exemplo simples, né? Aqui está a trajetória, a minha caneta está a trajetória horizontal. E o que é a força normal? É uma força perpendicular à trajetória. Se a trajetória estiver assim inclinada, faz de conta que está inclinada. A normal é o que a gente estudou? Perpendicular à trajetória, um ângulo de 90 graus e assim sucessivamente. Então, se ele está descendo uma ladeira, a normal ela é perpendicular à trajetória, beleza? E a gente vai utilizar esses conhecimentos, né? Ela é perpendicular à trajetória. Vamos pegar esses conhecimentos aqui. Vamos primeiro aprender a calcular a força de atrito. Mas observe, a força de atrito, ela depende do coeficiente de atrito dinâmico, tem vídeo aula no canal, e a normal. Mas aqui a gente vê só a normal e o que é a normal dentro dos nossos exercícios. Vamos pegar aqui de forma simples. Vamos pegar aqui o ponto putiforme, que é esse corpo. Aqui a gente vai calcular a resultante no eixo das coordenadas, que eu tenho o peso, ok, e a força normal. A gente sabe que vamos calcular a resultante aqui. Então a resultante é a diferença entre essas duas forças. A gente aprendeu que as forças elas são de sentidos contrários. Se as forças são de sentidos contrários, a gente subtrai. Aprendemos em aulas passadas que a resultante aqui ela é nula. Logo, a gente diz que a normal ela é igual ao peso. Beleza? Temos essa outra identificação aqui, que a normal ela é igual ao peso.
para a gente poder calcular, a força de atrito. Show de bola, né? Show de bola. A gente vai aproveitar que a gente colocou aqui uma carga putiforme para a gente calcular a resultante na ordenada. Agora a gente vai fazer o que? Vamos aprender a calcular a resultante na abscissa, ou seja, a resultante no movimento. Então, ó, como é que a gente faz? Ponto putiforme. Beleza. E a resultante na horizontal. Então a gente sabe que está sendo aplicada uma força F, ok? E contrário ao movimento, a superfície está tendo uma força contrária ao movimento que é chamado força de atrito. Show de bola. Então, estou botando aqui os vetores gráficos, né? Força de atrito. Beleza? E a gente vai calcular a resultante. Das abscissas. Então, calculando a resultante das abscissas, vai ficar igual a força menos a força de atrito. Beleza? Porque a gente vai fazer, já vocês vão entender. A gente sabe que a força resultante, ela é nula. E aí quando a gente calcula aqui, a gente diz que a força, ela é igual a força de atrito. A força aplicada é igual a força de atrito, ok? Se aqui a gente vai utilizar esse conhecimento aqui. Agora a gente sabe que a força normal é igual à força peso, e a gente sabe que momentaneamente a força é igual à força de atrito. Se a força é igual à força de atrito, ele está parado. E se está parado, a gente está trabalhando com coeficiente de atrito estático. Quando o corpo começa a escorregar, começa a ter movimento, o coeficiente de atrito estático aumenta. Se aumenta, vai a partir daí aparecer o coeficiente de atrito dinâmico. O nosso estudo aqui é o coeficiente de atrito dinâmico, também conhecido como coeficiente de atrito cinético. Beleza? Mas aqui a gente vai desmembrar isso aqui, ó. Que a gente sabe que, vou partir para cá, que a força é massa vezes a aceleração. E a força de atrito, a gente sabe que é o coeficiente de atrito vezes a normal. Beleza? Donde a gente tem o seguinte, que a massa vezes a aceleração, ó, é igual ao atrito. Agora, a normal que a gente encontrou é o que? É o peso do corpo, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, para aproveitar, eu vou dizer que a normal é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que a gente viu em videoaulas passadas. Porque eu tô só para economizar espaço aqui. Eu sei que a normal é massa vezes a aceleração da gravidade. Por que a gente fez isso? Expressão matemática, a gente tem aqui massa. Com essa massa, a gente diz que a aceleração desse sistema, que é essa daqui, certo? Vai ser calculada pelo coeficiente de atrito dinâmico pela aceleração da gravidade. Observe que a gente utilizou esses conhecimentos em 20 aulas anteriores. Então a gente tem um conhecimento, 2, 3. Beleza? A gente pode calcular normal, a gente pode calcular a força de atrito, a força, e calcular a aceleração do conjunto quando a superfície exerce uma força contrária ao movimento. Beleza? A gente tem essas três situações.
O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um exercício para complementar a aula. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vocês vão pausando. Aqui a gente já trabalhou com todo o assunto de força de atrito, beleza? Agora o que é que a gente vai fazer? Um exercício, beleza? Vamos lá, ó. O exercício está sendo aplicada uma força horizontalmente num corpo de massa 3 kg. O corpo escorrega numa superfície cujo atrito dinâmico é de 0,4. Encontre a força de atrito e a aceleração desse corpo. Vocês vão dar uma pausa no vídeo e tentar resolver, beleza? Então, vamos para a solução. Primeiramente, a gente tem que ter o que? A força de atrito. Força de atrito a gente aprendeu que é F é igual ao coeficiente de atrito dinâmico pela normal. Beleza? A gente tem aqui, ó, no exercício, o coeficiente de atrito. Logo, esse coeficiente de atrito é o coeficiente de atrito dinâmico. Agora a gente vai ter que encontrar a normal. Como é que a gente faz para encontrar a normal? Beleza? A gente viu que a normal, ela é perpendicular à trajetória. Se ela é perpendicular à trajetória, quando a gente calcula a resultante, vimos que a resultante é zero. Calculando, a gente vai ver que a normal, ela é igual ao peso. Beleza? Vamos dar um flashback rápido. É isso aqui que eu falei, ó. É isso aqui que eu falei. Beleza? E o que é que a gente vai fazer? O que é o peso? A gente viu em vídeo aulas passadas, que é massa vezes a aceleração da gravidade. Show de bola, né? Show de bola. Basta a gente agora aqui aplicar os valores. Quais são os valores? Quanto que é a massa? Quanto que é a massa? A massa é 30 vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, a gente viu que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. É o que a gente vai utilizar para resolver os nossos exercícios. Beleza? 10. Logo, a normal aqui é essa continha. A normal, como é o peso, a unidade é Newton. Então, beleza, encontrei a normal. Aí a gente vai substituir aqui, que a gente sabe que o coeficiente de atrito dinâmico é 0,4. Show de bola? Vamos substituir, né? Vamos substituir aqui. Então, a força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal que a gente achou. Beleza? Então, esta continha aqui, efetuando as contas, faça uma continha de multiplicar, tá bom? Que aqui a gente já dá 120 newtons. Aí a gente respondeu o item A. O item B é encontre a aceleração deste corpo, né? Resposta do item A, resposta do item B. A resposta do item B, tá certo? A gente sabe que a aceleração do conjunto é dado, vamos dar uma voltada, a gente viu que é isso aqui. Então vamos responder, né? Que a aceleração do conjunto do corpo é dado pelo coeficiente vezes a aceleração da gravidade. Aqui a gente já tem, e aqui a gente já tem. Substituindo, né, temos o seguinte, coeficiente 4,3 vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade a gente viu que é 10. Efetuando esta operação, a gente faz as contas de multiplicação, beleza? E a aceleração é 4,0 ou 4 metros por segundo ao quadrado.
beleza? Tendo aceleração diferente de zero, o corpo está realizando um movimento uniformemente variado e nos próximos exercícios vai ter mais continhas. Atenção, meus clubistas, atenção, meus mentores, qualquer dúvida, manda pra gente. Tchau, tchau. Fui!